Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Oi, para gravar uma teleaula nos estúdios, a gente usa luzes muito fortes. Tenta dar uma olhadinha nessa luz aqui que a fumaça tá mexendo, se você conseguir. Não tá dando pra ver nada, né? Legal, fumaça, obrigado. Luz intensa diretamente nos olhos da gente ofusca a visão. Esse é um fenômeno que você vai se lembrar na teleaula de hoje, onde você vai aprender o que são astros celestes, por que não dá pra ver estrelas durante o dia, como os astros se movem no céu e qual é o movimento da Terra que causa a repetição dos dias e das noites. A teleaula de hoje começa com uma bela noite estrelada. Que noite, hein, Maria? Que lua, um céu estrelado. Sabe o que eu acho? Que as estrelas não deviam desaparecer nunca. Já pensou que bonito? O sol e as estrelas brilhando ao mesmo tempo? É. Mas isso é impossível. Impossível por quê? Ai, que isso? Que luz forte! Não dá nem pra ver quem tá atrás. Então, como você não conseguiu me ver atrás da luz forte, você também não consegue ver as estrelas. Durante o dia, Maria, a intensidade luminosa do Sol é tão forte que não dá pra gente ver a Lua, as estrelas, os planetas. Então quer dizer que as estrelas não desaparecem nunca? Não. Simplesmente elas ficam ofuscadas pelo Sol quando o dia começa, é isso? Isso. Quando a luz atinge diretamente os olhos, a gente não consegue ver nada que está por trás dela. Você já deve ter visto uma placa como esta na estrada: luz baixa ao cruzar veículo. É que a luminosidade excessiva dificulta a visão e pode provocar acidentes. Durante algum tempo, o motorista que cruza um veículo com luz alta tem dificuldades em enxergar uma curva ou qualquer outro obstáculo. Como a gente que não consegue ver as estrelas durante o dia por causa da luminosidade do Sol. Tá. Por favor, o senhor sabe dizer para onde vão as estrelas durante o dia? Sei, eu acredito que elas estejam atrás das nuvens, né? Talvez isso, não sei. E a senhora? Eu acho que elas vão para a constelação. Não sei porque a minha geografia já está um bocadinho atrasada, está bem esquecida. Elas permanecem no céu, mas por causa da presença do Sol, elas se escondem. As estrelas estão sempre no céu, mas a luz do sol é tão intensa que a gente precisa esperar ele se pôr para ver as estrelas. E quando o dia nasce, as estrelas têm que esperar o sol percorrer todo o seu caminho para serem vistas brilhando outra vez. Sabemos que o dia começa quando o sol aparece a leste. Durante a manhã, ele vai subindo no céu e chega ao seu ponto mais alto ao meio-dia. No decorrer da tarde, ele vai descendo e no começo da noite, ele se põe ao oeste. Para ver o sol nascer, você precisa olhar para leste ou para oeste? Oi, por favor. Para ver o sol nascer, você precisa olhar para leste ou para oeste? Oeste. Obrigada. Oi, por favor. Para ver o sol nascer, você precisa olhar para leste ou para oeste? Pro leste. E você? Para leste. E para ver o sol se pôr, você costuma olhar para leste ou para oeste? Oeste. Oeste. Olhando da Terra onde nós estamos, o Sol se move de leste para oeste. E a Lua? Você saberia dizer em que direção ela se move? Em que direção a Lua se move? Deixa eu ver. Quando você chegou, a Lua estava ali, então ela estava vindo do leste. Isso. Daí ela caminhou até aqui, o centro do céu, indo para lá. Então a Lua faz o mesmo percurso do Sol, de leste para oeste. Para onde o Sol e a Lua vão quando não estão visíveis no céu? Por favor, você sabe me dizer para onde vai o Sol depois que ele se põe? O Sol sempre está no mesmo lugar, a Terra que faz a translação, a rotação. Pro norte? Eu creio que vai para o oeste. É verdade. O Sol que se põe aqui no Brasil vai nascer em outro lugar da Terra. Contemplar o pôr e o nascer do Sol é uma coisa que os seres humanos fazem há muito tempo. Além de inspirar os artistas e os namorados, essa observação também ensinou muita coisa aos seres humanos. Desde a antiguidade, o homem observou a existência de fenômenos celestes que se repetem regularmente. O nascer e o pôr do sol, o movimento da lua, o deslocamento dos astros em cada noite. Astro é o nome dado a todos os objetos celestes. O sol,
A Lua, a Terra, os planetas são todos astros. Os observadores da antiguidade constataram: todos os astros giram em volta da Terra de leste para oeste num período de aproximadamente 24 horas. E vocês sabem que conclusão eles tiraram disso? Que a Terra estava parada e que os astros giravam em torno dela. Vamos ver o que eles acham dessa conclusão? A Terra fica parada e todos os astros giram em volta dela? Que absurdo. É absurdo sabendo o que a gente sabe hoje, né? Mas até que pra época essa conclusão era bem lógica. Porque olha, pensa comigo. A gente observa o movimento dos astros no céu, mas a gente não percebe o movimento da Terra, né? Tanto que essa maneira de entender o movimento dos astros ficou valendo por cerca de 2000 anos. Pois é, por cerca de 2000 anos, a ideia de uma Terra fixa com astros girando em torno dela serviu para explicar muitas coisas, como por exemplo a repetição dos dias e das noites. Repare que em todo momento, uma face do nosso planeta fica iluminada e a outra não. Ou seja, quando é dia em alguns lugares, é noite em outros. Falando assim, a gente até acredita que a Terra está parada e o Sol gira em torno dela. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Claro, né? Eu sei que a Terra gira em torno do Sol desde criancinha. Mas vocês sabem isso porque alguém ensinou. Agora, como é que os antigos mudaram de uma ideia para outra? Vocês já pararam para pensar quanta gente precisou ficar observando o céu para que hoje qualquer criancinha soubesse que é a Terra que gira em torno do Sol? Agora você me pegou. Se ninguém tivesse me dito que a Terra gira, eu juraria de pés juntos que só o Sol e os astros se movem. Bom, afinal nós não percebemos a Terra girando debaixo dos nossos pés, não é mesmo? Pois é, a descoberta que é a Terra que gira foi resultado de séculos de observação. Vocês querem saber como isso aconteceu? Sim. Olha, se a Terra fosse fixa e o Sol e os outros astros girassem em torno dela, todos na mesma velocidade, a aparência do céu seria sempre a mesma, todos os dias. No entanto, não é isso que acontece. Com o tempo, os observadores perceberam que algumas estrelas não se comportavam assim. Na verdade, essas outras estrelas não eram estrelas, e sim planetas. Mas isso a gente vê mais tarde. O importante agora é saber que a ideia da Terra parada não explicava todos os fenômenos que ocorrem no céu. É verdade. Foi muito difícil para aquele pessoal antigo aceitar a ideia de que a Terra não estava parada, mas sim em movimento. Eles tentaram explicar de muitas maneiras. Até que por volta de 1543, a ideia de que a Terra não estava parada, mas sim em movimento, começou a ser aceita. Não que fosse uma ideia tão nova assim. Ela existia desde o século III a.C. Só que para aceitar essa ideia, houve muita resistência. A Terra gira de oeste para leste, dando uma volta completa em torno de si mesma a cada 24 horas, ou seja, um dia. Isto explica o movimento dos astros. Em outras palavras, a Terra gira em torno de um eixo imaginário a cada 24 horas, um dia. O nome deste movimento é movimento de rotação. A gente pode observar que todos os astros giram em sentido contrário, isto é, de leste para oeste, que é como nós vemos aqui da Terra. O movimento de rotação também explica a repetição dos dias e das noites. A Terra girando sobre si mesma recebe a luz do Sol em uma metade de cada vez. Assim, uma das faces será dia e na outra noite. Oi, por favor, você sabe pra onde vai o Sol depois que ele se põe? Pra onde vai o Sol depois que se põe? Acho que pro Japão. Como assim? Ele continua girando em torno da Terra. Pro outro lado da Terra. Eu acho que vai para o Japão. O Sol quando se põe vai iluminar a outra face da Terra. A ideia de uma Terra em movimento conseguiu explicar porque o céu não ficava sempre igual, com os astros na mesma posição. E também outros fenômenos que a ideia da Terra parada não explicava. Tudo bem, eu entendi que a Terra gira e como ela gira, mas me ficou uma dúvida. Os observadores antigos, e mesmo aqueles mais modernos, como os que descobriram que a Terra girava em 1543, eles só falavam em teoria, né? Tinha jeito de dar uma prova prática? Eu concordo com o Alberto, viu, Lineu? Porque mesmo sabendo que a Terra gira, eu continuo sem sentir o movimento dela. Eu acredito que ela gira porque eu vi em desenhos, em fotos de satélite, senão... Com o tempo vieram algumas provas práticas para comprovar essa teoria. Algumas invenções, como a luneta, ajudaram muito também. Com a invenção do telescópio, aí ficou ótimo, porque com o telescópio a gente podia ver os astros de perto e observar seus movimentos. Com o telescópio, a ideia da Terra em movimento já não tinha mais mistério nenhum. Essa aqui é uma luneta.
É como um telescópio, serve para observar os objetos longínquos. Só que um telescópio é mais poderoso que uma luneta. Vamos ver alguns telescópios aqui nessa revista. O telescópio foi inventado em 1600 e ajudou a comprovar a teoria de que a Terra se movimenta. Hoje, o telescópio mais poderoso do mundo é o Hubble, colocado em órbita pelos Estados Unidos em 1990. O Hubble observa a Terra de uma altitude de 612 mil metros. Puxa vida, eu só queria saber por que o Sol e as estrelas não apareciam juntos e acabei descobrindo um monte de coisas. Culpa do Linneu. Esse negócio dele ficar insistindo num assunto Perseverança. e querendo organizar os pensamentos Método. faz a gente aprender mais coisas sobre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Epa, essa frase é famosa. Tá vendo, Alberto? É isso aí. Você usou uma frase famosa do Shakespeare porque já deve ter ouvido em algum lugar, né? Então, é assim que a gente aprende. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o Sol, as estrelas e os planetas, inclusive a Terra, são considerados astros celestes. Quando olhamos da Terra, todos os astros parecem se mover de leste para oeste. As estrelas não podem ser vistas durante o dia, porque estão ofuscadas pela luz do Sol. O tempo pode ser medido pelo movimento do Sol ou mesmo da Lua. Você aprendeu também que durante muito tempo se acreditou que a Terra estava parada. Mas há muito tempo, sabemos que a Terra realiza um movimento de rotação em torno do seu eixo, de oeste para leste. É devido a esse movimento que vemos os astros se movimentarem no sentido contrário, ou seja, de leste para oeste. A repetição dos dias e das noites se deve ao movimento de rotação da Terra. Hoje você aprendeu coisas sobre o céu. Reforce o que você viu, lendo e fazendo os exercícios do seu livro de ciências. Na próxima teleaula, a gente vai fazer a viagem ao contrário. Nós vamos para o interior da Terra. Até lá!